Você tem a mente poluída? Pergunta muito importante e crucial para o nosso vídeo de hoje, para esse tema. Tema maravilhoso, tema fantástico. É a sexta bem-aventurança dessa série, Mateus 5. Então vamos falar sobre a questão do nosso coração, da nossa mente. Se ela está poluída, ela precisa de limpeza. Claro, usando essa forma de falar que a gente tem no português brasileiro, a mente poluída, né? Que geralmente a gente usa para se referir a questões relacionadas ao sexo, né? A sexualidade, tá com a mente poluída, olha a mente poluída, sua mente poluída, né? Quando a pessoa vê alguma coisa, alguma situação ou algo e pensa em alguma coisa sexual relacionada ao sexo, mente poluída, né? Assim que a gente diz no português no Brasil. E só que, claro, isso tem a ver com uma ideia que foi uma ideia distorcida a respeito do sexo, né? Que a gente carrega até hoje, né? Ideia distorcida que vem do período medieval, do catolicismo, né? De, de tornar, de olhar para questões sexuais como algo sujo, né? Algo poluído. E sim, existem algumas questões sexuais que são pecados, né? Mas não menos pecado que outros também, né? Enfim, não é a categoria que torna o pecado pior ou menor, né? Isso eu quero falar. Enfim, temos aí, né, questões de... Né, o talarico também é uma palavra que eu aprendi recentemente, que tem sido usada no Brasil, que é para pessoa que gosta de trair os outros, né? Ou que... Enfim, então traições, né? A prostituição, relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Existem aí alguns tipos de pecados sexuais, né? Mas existem tantos outros também. Mentiras, roubo, mortes, né? Orgulho, né? Fofoca, inventando mentiras, ladruagem, corrupção, injustiças, enfim. Agora precisamos limpar do nosso coração qualquer mancha, precisamos fazer o bem e deixar de fazer o mal. É simples, então diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Agora vamos então refletir. Agora tem esse texto maravilhoso que é Isaías, capítulo 1. Quando eu estava lendo ali a bem-aventurança, eu lembrei daquele texto que fala, né, que Deus fala: seus pecados, ainda que sejam vermelhos, como o carmesim, como a púrpura, né, escarlate, são definições para o vermelho. Ainda que seus pecados sejam assim, eu os tornarei branco como a neve, puro como a lã, brancos, alvos. Que é o contraste. Então, a limpeza do coração. Olha que interessante. Depois você pode ler detalhadamente, versículo por versículo, ali desde o capítulo 1 de Isaías. Eu vou ler alguns versículos, mas esse capítulo e esse texto de Isaías aqui, ele é maravilhoso porque ele aborda diversos tipos de situações da nossa sociedade, questões de governos políticos, né, ladrão, corrupção, suborno. Ele aborda questões da religião, da religiosidade, da falsa religião, dos rituais, igrejas e assembleias e reuniões inúteis, orações inúteis e outras questões de consequências daquilo que é errado, aquilo que seria para a bênção se tornou estragado, se tornou destruído em consequência das nossas impurezas. E olha só, então diz, versículo 1, capítulo 1 de Isaías: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá
e Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Então, Judá era a cidade, né, principal ali dos filhos de Deus. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Crieis filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Se você tem filhos, talvez você possa imaginar e compreender, e existem situações que os filhos se voltam contra os pais ou não seguem os caminhos que os pais ensinam, né? Agora, olha que interessante, versículo 3. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe. O meu povo nada compreende. Talvez você não conheça vida rural, jumento. Bom, a gente sabe de muitos jumentos por aí, né? E apesar de engraçado, também se a gente pode ver, se você tem cachorro, gatos, né? Que eles são bichinhos inteligentes, eles reconhecem o seu dono, as pessoas que dão cuidado, eles compreendem. E aí, aqui Deus está falando, fazendo essa comparação. E aqui diz que o jumento conhece a manjedoura, o local que ele dorme, né? Você vê que os bichinhos aprendem o local dele dormir, a caminha, a casinha. Mas olha só, o meu povo nada compreende, nada sabe. Ou seja, o jumento, o burro, sabe e tem... Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, né? Esse meu povo, esses meus filhos aqui, eles são pior que o burro. Eles são mais burros que o burro. Jumento. Agora vamos lá. A nação, versículo 4, mensagem dura aqui, forte. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores. Esse é o único lugar que eu encontrei onde Deus chama os seus filhos de pecadores. E aqui eu quero abrir um parêntese também e explicar um negócio muito interessante. No mundo cristão, nas mais diversas denominações, se criou o costume de dizer, eu sou pecador, todos somos pecadores. Mas isso está errado, isso é uma mantra e talvez se diga isso também para parecer humilde, né? O que é errado também. Estava muito motivado por aquela situação que Jesus fala, né, do fariseu que se dizia, batia no peito e dizia, não, eu não sou como esse pecador aí, né? Então, todas as situações estão erradas, porque o que importa é o coração. Então a gente não precisa ficar dizendo, eu sou pecador, apenas para parecer humilde ou apenas com uma... Deus não nos chamou para ser pecador. E pecador não é porque você comete um pecado ali que você é pecador. Entendeu? Você não é porque você troca uma lâmpada de vez em quando que você se torna um eletricista. Então, Deus nos chama para não sermos pecadores, porque ser pecador é horrível. Agora, o outro lado também, obviamente, é errado a pessoa ficar, não, eu não sou pecador, porque deixa, ou melhor dizendo, ficar batendo no peito com orgulho, porque daí quando você tem um orgulho que não é pecador, aí você já está pecando também. Entende, né? Agora aqui, mensagem dura de Deus, povo pecador, carregado de iniquidade, raça de malfeitores, quem faz o mal, que faz a maldade. Filhos dados à corrupção. E ai de corrupção. Mais para frente vamos falar um pouco mais sobre governos, né, corrupção. Só que a gente sabe que não são só os governantes que são corruptos. A gente pratica às vezes a corrupção no nosso dia a dia, das mais diversas formas, né? Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Ok. Agora nós vamos lá para o versículo 9. Aí fala, né? Os versículos anteriores falam sobre as atrocidades e desastres que veio ao povo de Israel. Aí diz assim, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Em termos da cidade, do local de vivenda, né? E
Ali diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, já teriam completamente... Porque a gente sabe que Sodoma e Gomorra foi completamente destruída, né? Agora, olha só o versículo 10. Olha só. Governantes de Sodoma. Aqui ele está dizendo assim, ó. Ele está chamando os governantes, tipo, de sodomitas, tá? Está chamando... Ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Sodoma, de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Está chamando os líderes, os príncipes do povo e o povo em si todo de sodomitas. Ou seja, isso ali era uma repreensão dura para o povo. Chamar eles de Sodoma, de sodomitas, de povo de Sodoma, de Gomorra, líderes de Sodoma, povo de Gomorra. Isso era uma repreensão dura, duríssima. Aí o versículo 11 diz assim, para que se... Agora vem a parte interessante, da parte religiosa, das práticas religiosas. E aí você começa a imaginar e pensar em hoje, das nossas práticas religiosas, das religiões, daquilo que a gente está acostumado a viver nas igrejas e tal. Para que me oferece tanto sacrifício? Para que vocês fazem tanto ritos aí, rituais, tradições? Para quê? Para que esse sacrifício? Pergunta ao Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros, de gorduras, de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e bodes. Tá, mas não foi Deus que pediu para fazer esse sacrifício? Sim. Mas aquele dia ele se incomodou com aquilo, porque aquilo ali eram apenas rituais vazios, porque o coração estava impuro. Quando que eu pedi que viesse a minha presença? Eu nem pedi, eu não quero. Quem que pediu? Que viesse a minha presença? Versículo 13. Porém, parem de trazer ofertas inúteis. Porque Deus pediu tudo aquilo que fosse lá, que levasse as ofertas. Mas era que fizesse com o coração sincero. Buscando a pureza, não apenas com uma fachada. Então isso aí tudo é inútil. E talvez isso acontece. E talvez aconteça com você. Será que a tua ida na igreja, ela também, as suas ofertas, seja o que for que você queira chamar de oferta, será que eles são inúteis? Porque o seu coração está contaminado, está puro, está com maldade, está com engano, está com traições. Segue. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, tudo aquilo que Deus pediu. Não consigo suportar as suas assembleias, que também é igreja, né? Porque o significado original de igreja é assembleia, reunião, congregação, ajuntamento. E também significa os filhos de Deus. Todas essas assembleias, suas igrejas aí, cheias de iniquidades. Não suporto mais. As suas reuniões, seus ajuntamentos estão cheios de iniquidade. Talvez isso aconteça no seu meio, no nosso meio. Nossas reuniões cheias de aparências. O coração é cheio de iniquidade. Manipulações, traições, mentiras, engano, prostituição, homossexualismo, mentiras, roubo, morte, falando mal, corações impuros, dos mais variados tipos de pecados e impurezas. Aí o versículo seguinte, quando vocês, olha só, então Deus estava enfadado daquilo, enfadado de pura religiosidade, de hipocrisia, de mentira. Aquilo que Deus pediu para eles, olha, eu não quero mais, eu estou cheio de vocês, cansei. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. E
talvez nos momentos da história que a gente vê muitas ramos religiosos, muito devotos, dedicados à oração, né? Muitos, nos mais diversos tipos de formas de oração, Olha, quando vocês orarem, eu esconderei de vocês os meus olhos. Quero saber das suas orações, porque o seu coração está contaminado. Mesmo que multiplique as orações, mesmo que você faça oração. Deus esconde os olhos. Por quê? Porque o coração está todo contaminado. Não as escutarei. Não escutarei as vossas orações. As suas mãos estão cheias de sangue. Deus rejeita e tapa os olhos para orações das mais diversas, das mais numerosas. Não quero, por causa do coração contaminado, impuro, cheio de sangue. Versículo 16. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Essa é a mensagem, versículo 16. Parem de fazer o mal. Ou seja, se você é acostumado a talaricar, a trair, adulterar, pare. Se você é acostumado a roubar, pare de roubar. Viva e apenas receba daquilo que é honesto do seu trabalho. E além disso, depois de parar de roubar, você pode começar a dar parte do que você tem para os necessitados. Parem de fazer o mal. Parem com a corrupção, com o suborno. Pare de fazer o mal. Você gosta de falar mal, de disseminar discórdia. Pare. Esse é o caminho. Aprendam a fazer o bem. Versículo 17. Aprenda a fazer o bem. Pare de fazer o mal e comece a fazer o bem. Se você se é acostumado a se relacionar com pessoas do mesmo sexo, pare. E faça o bem. Purifique-se. Se era acostumado a mentir, pare de mentir. Se é acostumado a ser um hipócrita, um religioso, um fanatismo, uma pessoa que julga também, seja religioso ou não seja religioso, pare de julgar os outros e condenar os outros e comece a fazer o bem. Uma pessoa que mata, pare de matar. Um assassino, pare. Comece a fazer o bem. É simples. Busquem a justiça. Você vive na injustiça, naquilo que é devido a outra pessoa, você passa por cima. Comece a ser justo. Acabem com a opressão. Governantes, líderes que oprimem os outros, parem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Os órfãos e viúvas, né, que naquela época eram como pessoas menos favorecidas, né, e que os seus direitos eram negligenciados. Então hoje a gente tem também pessoas que são mais desfavorecidas e que os seus direitos muitas vezes são negligenciados. Toda classe, todo tipo de pecado e perversão deve ser parado. E o bem deve ser praticado. Então, o versículo 18, que é um dos versículos, dos textos mais conhecidos também do mundo
cristão, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros, né, vermelhos como a púrpura, como a lã se tornarão. Então essa é a promessa maravilhosa de limpeza, de purificação. Se vocês estiverem dispostos, versículo 19, a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Versículo 21, vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se em escória e seu licor ficou aguado. Aqui abri um parênteses também aqui, que existe uma doutrina totalmente errada no mundo cristão que diz que não pode tomar bebida alcoólica e tal, enfim. Eu até já fiz um vídeo aqui, você pode procurar e assistir, que é Jesus e o Vinho. Depois eu vou fazer mais outros sobre esse tema. Mas a bebida alcoólica na Bíblia é bênção de Deus. E aqui no caso, dentro das ruínas, das consequências do coração estar cheio de maldade, é que o licor ficou aguado. O licor ficou aguado. Ok. Seguindo então, versículo 23. Diz assim, seus líderes, agora vem um ponto muito importante aqui também. Seus líderes estão rebeldes, amigos de ladrões. Ah, amigos de ladrões, os líderes amigos de ladrões. E o que mais tem, né? Corrupção tem em todo mundo. Agora, no Brasil, a corrupção é grande, né? Falando para os meus conterrâneos brasileiros, amigos de ladrões. Ah, ladroagem. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Amam o suborno. Oh, maravilha, né? Tem um ditado aí, né, no Brasil, né, que se diz que em Brasília, lá, se gritar pega ladrão, não sobra nenhum. Obviamente que tem ali, né, lá alguns líderes que não são ladrões, né? Mas a gente sabe que a maioria são. Se gritar pega ladrão, não sobra um. Todos amam o suborno, andam atrás de presentes. Ah, dinheiro na cueca, né? Gostam de presentes, dinheiro, a mala de dinheiro, subornos, todo tipo de presente, se corrompem. Eles não defendem o direito do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Novamente, aquilo que a gente já apontou. Oprimem o direito dos demais, especialmente dos mais necessitados. Por isso, o soberano... e às vezes, né, pretendem querer ajudar os necessitados e, na verdade, roubam mais ainda o necessitado, né? Por isso, o soberano, versículo 24... O Senhor dos Exércitos, o poderoso Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Aí voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Então diz, eu vou me voltar contra os inimigos, mas eu vou tirar a mão de você, vou te tirar a escória e vou remover todas as impurezas, vou limpar, vou purificar, né? Restaurarei os seus juízos como no passado e os conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Porque antes tinha falado, né, que era cidade infiel, que se prostituía, né? Porque naquela época era muito comum as mulheres, né, se prostituírem, né, vender, né? Mesmo a mulher casada se prostituía, vendia, né, vendendo sexo por dinheiro, né? Sião será redimida. Agora já indo para o final, os últimos versículos, os últimos 2 versículos. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem.
Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Os que se arrependerem serão redimidos, serão purificados, serão lavados e verão a Deus, como Jesus falou. Aqui concluímos os versículos da Bíblia e concluímos esse vídeo, tá bom? A sexta bem-aventurança, tema maravilhoso. Jesus falou: bem-aventurado os limpos de coração, os puros de coração, pois eles verão a Deus. Que Deus abençoe. Deixa aí o seu comentário, compartilha o vídeo, se inscreva aí no canal, tá bom? Deus abençoe muito e até o próximo vídeo. Tchau.